Boa noite, senhores. Aqui é Fabrício Correia, documentando os testes do protótipo de sistemas de tempo real, né? A premissa desse trabalho era a implementação de uma comunicação master-slave entre dois PICs, né? Esses PICs lendo um canal analógico, né? Porventura, o PIC master ele começa a fazer a leitura, depois ele dá um sinal no PIC slave, né? E daí por diante o PIC slave começa a fazer as aquisições e repassar para o master. O master, por sua vez, comunica com o supervisório, né? E envia essa leitura para cima. Só para recordar, na verdade não é slave não, é sampler, né? Só que acontece, durante a implementação do trabalho nós tivemos algumas dificuldades para poder gravar o PIC24, pelo fato de ser necessário um gravador CD3 que é de um custo um pouco elevado, né? E ele não é tão acessível assim, apesar de alguns terem o mesmo na empresa, né? Mas para poder desenvolver em casa assim ficou um pouco complicado. Eu, por sorte, eu consegui, né? Tá até aqui o gravador CD3, aqui é meu laboratório, quarto laboratório. Eu consegui um CD3, né, que é um gravador da Microchip, emprestado com um amigo meu. Ele vem aqui com um cabinho USB, né, vem com uma outra plaquinha aqui, que eu não vou desembalar agora, porque não é o objetivo do teste. Mas esse gravador ele permite que façamos a gravação do microcontrolador na versão que está sendo usada. Então, nós estamos utilizando aqui um PIC24 FJ64GA002. Esse PIC tem 64K bit de memória flash, né, memória de programa, e 8K de memória RAM. Na verdade, a implementação inicial que eu mencionei, né, era a comunicação entre os dois, entre o mestre e o sampler. Só que devido a alguns problemas de implementação, né, quer dizer, não foi nem problema de implementação, o código, né, usando o FreeRTOS, se não me engano, é a versão 7.4.2. Não havia um port oficial para essa versão do PIC que a gente está utilizando aqui. Então eu fiz algumas adaptações, né, até que a gente conseguisse colocar o sistema operacional rodando, né, nesse microcontrolador. Então, de certa forma, né, conseguimos gerar 3 versões. Uma versão standalone, né, essa que está rodando aqui que eu estou demonstrando, que ficou mais fácil de montar. Uma versão master e uma versão sampler. O porquê que eu não estou demonstrando aqui a versão master e sampler comunicando? Na verdade, eu só consegui gravar esse microcontrolador hoje, que são hoje é 26/8. Ou seja, está faltando, bem dizer, 2 a 3 dias para a apresentação. E infelizmente, com esses problemas aí em virtude da gravação, né, não consegui gravar e achei mais prudente montar esse firmware, montar esse hardware com esse firmware que é mais de forma mais ágil, né, para poder demonstrar a funcionalidade do mesmo. Então acontece o seguinte, aqui a gente está vendo uma série de LEDs, né, cada LED aqui, os que estão piscando, indicam uma tarefa que está sendo executada. No caso desse microcontrolador, o que está acontecendo? Foram criados 3 tasks, né? Uma task fica responsável por fazer leitura do canal analógico. A outra task fica responsável por empacotar esses dados e mandar esses dados para o PC, né? E uma outra task aqui é só para indicar que o PIC está vivo mesmo. E tem um outro LED aqui, um LED vermelho, que indica uma interrupção externa, né? Aqui a gente pode ver que ele apagou, então está com efeito de toggle. No que esse LED acende ou apaga, eu estou fazendo o que? Eu estou injetando um erro no meu supervisório. Aqui não sei se vai dar para ver, eu tenho aqui um campo no qual eu mostro a eficiência do sistema, né? Mostro aqui os dados do master e os dados do slave. Na verdade, o que é isso? Aqui tem uma grade
A gente pode ver que essa grade está correndo, né? No que essa grade está correndo, ela está mandando os dados como se fosse do pico principal. Então esse fiozinho aqui, né, que está bem protótipo mesmo, eu não tenho muita habilidade para poder montar bonitinho no protoboard, mas aqui eu estou com um fio na mão, não sei se vocês estão vendo, e na medida que eu vou tocando aqui no terra, o LED aqui da interrupção ele acende ou apaga e indica esses pontinhos verdes que apareceram aqui no supervisório. Vou mostrar novamente, né, porque aqui a tela do supervisório dá um refresh. Então quando vai ficando verde aqui, ó, quer dizer que o pacote que está chegando do PIC no supervisório é um pacote que eu estou gerando erro, né? Ou seja, está como se a leitura fosse sido disponibilizada pelo sampler. E aqui a gente vê os contadores aqui, né, que está incrementando os dados mandados pelo slave. Pela legenda a gente consegue perceber, né, o que está acontecendo. Aqui do lado eu coloquei um contador de pacotes recebidos, né, um contador de erros, ou seja, erros na comunicação. Aqui até então está rodando há mais de 10 minutos, não deu problema. Aqui em cima tem um label mostrando a tensão no qual está sendo lida do canal analógico. Aqui um gaugezinho, né, para poder mostrar de forma rápida qual que é o nível de tensão que o microcontrolador está lendo. E aqui é um event log, né? Aqui está trafegando todos os pacotes que eu estou adquirindo do microcontrolador. Foi implementado um protocolo, né? Nesse protocolo aí eu estou empacotando um STX, que é um 02, coloco mais umas informações do tipo a leitura propriamente dita, né, do conversor AD. Tem um 02 aqui, né? Não vou saber dizer agora, tem que olhar no código. Tem o 01, né? O 01 a gente está vendo passando aqui, que ele indica a origem dos dados. Se for 01 quer dizer que é do master. Se for 02 quer dizer que veio do sampler. E o último campo aqui é um campo que é um checksum, né? Um checksum é um shor byte a byte de todos os campos anteriores do pacote do protocolo. Então aqui foi implementada uma interface utilizando o Visual Studio 2010 na linguagem C#, né? Utilizando o .NET Framework 4.0. É uma ferramenta bem tranquila de utilizar, né? A gente só tem que tomar alguns cuidados aí na implementação, porque os dados que a gente recebe na porta serial, a gente não pode jogá-los direto na interface. Tem que fazer um tratamento, utilizar delegate. Então, assim, são recursos que a linguagem oferece, né? Que se de certa forma a gente souber utilizá-los, dá para fazer uns programas bem interessantes. Aqui então a gente tem também o indicador de latência, né? Aqui está em torno de 100 milissegundos. A gente tem que verificar lá no código lá do FreeRTOS para ver qual foi a latência que foi programada para enviar para esse dispositivo, né? Então aqui eu vou mostrar como ficou a montagem, apesar de ser um protótipo. Aqui a gente vê uma plaquinha da Texas, um Launchpad. Aí vocês vão me perguntar, o que essa placa está fazendo aqui? Bom, acontece o seguinte, essa versão do PIC24, ela só trabalha com 3 volts, 3V3, né, que está especificado lá. E esse PIC ele é um pouco enjoado pelo fato de você ter que colocar um capacitor de desacoplamento no pino dele, porque o V-Core dele é diferente da tensão de alimentação. Aí tem até um capacitorzinho aqui, ó. Estou indicando com o dedo, não sei se está dando para ver. Esse é o capacitor de desacoplamento de 10 microfarads, né? Ou seja, eu alimento a pastilha com 3.3, porém a tensão do núcleo do processador é um pouco mais baixa, né? Isso é uma especificação do fabricante e para poder atendê-la a gente teve que fazer assim. Aqui, como eu disse, tem os LEDs, né? Aqui tem um trimpotezinho. Na verdade, o requisito era utilizar um transdutor de posição, né? No caso, a gente vai usar não vou falar que é um encoder. No encoder é para contar pulso. Mas esse transdutor de posição pode se entender como um potenciômetro gigante que é utilizado para poder fazer medição de distância em dispositivos industriais.
Eu estou sem acesso a ele aqui agora, mas a gente pode abstrair a figura dele como se fosse a figura de um potenciômetro, né? Infelizmente, a prioridade aqui foi colocar o FreeRTOS comunicando com o supervisório. Isso a gente está vendo que está fluindo normalmente. 95% desse projeto foi feito baseado em simulação, né? Dado o motivo que a gente só conseguiu os componentes agora no finalzinho, né? no começo de agosto, bem dizer, e o gravador. Outro problema é o seguinte: tinha que ter uma comunicação serial no projeto, né? Então a comunicação serial no projeto veio em função de enviar os dados para o supervisório, e tinha um probleminha, porque esse pico ele é alimentado com a tensão mais baixa. E até então a gente estava trabalhando com o MAX 232, que trabalha só com 5 volts, né, com nível TTL. Então aqui eu já tinha adquirido para projetos particulares, não os projetos da pós, né, um MAX 3232 que já vem com um DB9, vem com um chicote aqui e até um cabinho para a gente poder ligar na USB, né, puxar a alimentação do PC. Então aqui eu já liguei tudo no Launchpad, que está fornecendo essa tensão estável para a gente, apesar da gente estar parasitando a mesma, né? Daqui a pouco eu vou até desligar aqui, porque senão vai acabar queimando o regulador dela. Mas qual que foi o grande problema? Desenvolvi essa plaquinha aqui, que é um regulador de tensão, né? É um LM317, tá? Tem aqui uns capacitores, né, para desacoplamento, um trimpote para poder regular, e aqui internamente está um resistor. E aqui um rabicho para poder ligar numa bateria de 9 volts.